Vamos lá, pessoal. Então, continuando ainda a questão dos julgamentos repetitivos, nós vamos estudar agora o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, continuamos no roteiro 9, estamos no slide 48, certo? Então, eu coloquei aí para vocês o conceito, o que seria o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, para facilitar. Então, trata-se de um incidente instaurado num processo de competência originária ou em um recurso ou remessa necessária em tramitação num tribunal, que transfere para outro órgão do mesmo tribunal a competência para julgar o caso e fixar a tese a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos, ok? Então, veja, deixa eu só colocar aqui no slide. O IRDR, ele é um incidente, certo? E aí, óbvio que para ser um incidente, ele tem que incidir em algo que exista. Então, no tribunal, então, partindo da premissa do processo piloto, porque quem parte da premissa do processo modelo vai pensar diferente. Mas partindo da premissa do processo piloto, inclusive ratificando o enunciado 344 do FPPC, que diz que a instauração do incidente do IRDR pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. Então, essa é a nossa premissa. Então, existindo um processo, que pode ser um processo de competência originária, pode ser um recurso, pode ser uma remessa necessária, ou seja, que se encontre pendente de julgamento naquele tribunal, ao se apresentar os requisitos estabelecidos no artigo 976 do CPC, que vamos daqui a pouco identificar que requisitos são esses, é possível a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, que vai seguir aquela tramitação que nós já vimos em aula anterior, ou seja, afeto aquele processo a instauração do incidente, suspende-se as demandas que discutem, que tem como objeto litigioso aquela mesma questão, ficam todas suspensas, aguardando o tribunal julgar o IRDR. Quando o tribunal julgar o IRDR, então formará um precedente vinculante que se aplicará a todos os juízes que se encontram hierarquicamente submetidos à jurisdição daquele tribunal. Então, tem muita diferença do que a gente já viu, apenas vamos entender as peculiaridades desse incidente, que é um incidente instaurado em tribunal. Aí veja, em tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal, em tribunais regionais federais e parte considerável da doutrina, eu não tenho aqui um posicionamento uniforme, mas parte considerável da doutrina entende, não encontra nenhuma vedação da possibilidade da instauração de IRDR em tribunais superiores também. Ou seja, eu tenho o especial e o extraordinário repetitivo, que é um procedimento específico do Tribunal Superior, mas não há obstáculo por parte considerável da doutrina da possibilidade da instauração do IRDR também em Tribunal Superior, certo? Mas é um incidente que se instaura em tribunal. E quando é possível a instauração do IRDR? Então, vamos ver os requisitos de admissibilidade que estão aí no slide 49. Então, houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Isso é um requisito. Questão for unicamente de direito. E, partindo da premissa do processo piloto, houver causa pendente no tribunal. Então, esses requisitos, eles são cumulativos, né? A inexistência de um deles acarreta a inadmissibilidade do IRDR. Então, veja, houver efetiva repetição de processos. Então, se eu estou trabalhando com um incidente que tem
necessidade, ou melhor, a preocupação de resolver uma técnica para resolução de demandas repetitivas, então só será possível a instauração do incidente se houver, como diz o legislador, efetiva repetição de processos. Eu não preciso ter uma inundação de processos, mas eu preciso ter um número considerável de processos. Vejam aí a redação do enunciado 87, que eu coloquei para vocês no material, que diz: a instauração do incidente de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos, versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente, ou seja, predomina o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica. Então, eu não preciso já ter uma inundação de processos, mas eu tenho que ter uma quantidade, não é, razoável para justificar a preocupação do judiciário em racionalizar a atividade jurisdicional daquele tribunal e dos juízes a ele vinculados e a formação de um precedente vinculante. Antônio do Passos Cabral, ele no comentário do CPC da Forense, ele entende ser possível a instauração, justificaria a instauração do IRDR quando se tivesse dezenas e até centenas de processos que discutam aquela mesma questão, né? Porque para ser repetitivo eu tenho que ter uma quantidade razoável. Se eu tiver 1, 2, 3, 10, até 10, não justificaria, né, neste momento, a necessidade da instauração do incidente. E continua, né, o 976, e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, né? Então, nós vimos essa problemática lá na teoria dos precedentes. Não é interessante para o Poder Judiciário que pessoas que tenham a mesma relação jurídica sejam tratadas de forma desigual. Então, a partir do momento em que eu tenho decisões, sentenças ou acórdãos antagônicos, ou seja, um reconhecendo um direito, outro não reconhecendo esse mesmo direito, então eu trago um tratamento desigual a pessoas que estão em situação em relação jurídica iguais, e aí eu ofendo o princípio da isonomia. Da mesma forma, a questão da segurança jurídica, pois, diante de um sistema em que se identifica aquela jurisprudência lotérica, que eu já me referi anteriormente, então esse sistema se torna inseguro, as pessoas não têm sequer condições de previsibilidade das suas condutas, porque o próprio Poder Judiciário diverge em relação à aplicação de determinada tese jurídica ou não. Então, essa situação deve ser identificada, ou seja, o incidente só poderá ser instaurado se já tiver no judiciário decisões em que se identifique o tratamento desigual, uma insegurança jurídica em relação, obviamente isso eu vou conseguir demonstrar com decisões conflitantes, melhor dizendo, e que dá tratamento desigual a pessoas que têm relações jurídicas uniformes, tá? Então isso é um requisito. O outro é a questão ser a discussão, ou seja, a tese jurídica que será analisada e que formará o precedente vinculante, ela tem que ser unicamente, essa questão jurídica discutida, ela tem que ser unicamente de direito, certo? Então, questões de fato não é possível ser objeto de apreciação de IRDR, visto que demanda a necessidade de dilação probatória, e aí foi uma opção legislativa, não ser hipótese de cabimento. Então tem que ser matéria exclusivamente de direito, né? De discussão de teses jurídicas, agora seja direito processual ou direito material. Aí não, o legislador não faz diferença, certo? Então, se a questão for de fato, não é cabível o IRDR.
Também ele não tem caráter preventivo, como eu já me referi aqui. É necessária a existência de sentenças antagônicas, até porque é necessário que a questão seja levada à presença do Poder Judiciário para que haja discussão. E aí, se nessa discussão você identifica posicionamentos conflitantes do Poder Judiciário, é o momento de instaurar o IRDR. Né? Outro requisito que eu me referi, para quem adota a tese do processo piloto, então a causa tem que estar pendente no tribunal. Vejam aí a redação dos enunciados 344 e 342 que eu coloquei aí para vocês no material. E também tem um requisito negativo para a instauração do IRDR, ou seja, que impossibilita a instauração do IRDR, é se aquela matéria que se provoca para a instauração do IRDR, ela já tiver sido afetada em tribunal superior, seja em procedimento especial repetitivo, seja em procedimento de extraordinário repetitivo. Tá? Está no 976, parágrafo 4º. Aqui é nítida a vontade do legislador de dar preferência à instauração do procedimento repetitivo nos tribunais superiores, pela questão lógica. O precedente repetitivo, o precedente vinculante do Tribunal Superior vincula todo o Poder Judiciário brasileiro. Né? E se for instaurado em IRDR, por exemplo, no TJPE, só vai vincular o TJPE e os juízes a ele vinculados, juízes das varas cíveis e juízes dos juizados especiais. Então, se instaura em Tribunal Superior, a decisão de lá será aplicada em todo o território nacional, né, em todo o Poder Judiciário. Competência para admitir o IRDR. Veja, o IRDR é um procedimento. E, como todo procedimento, tem duas fases. Uma fase de admissibilidade e uma fase de mérito. Então, uma coisa que é importante já de pronto ressaltar é que qualquer decisão dada, tanto na admissibilidade como no julgamento do mérito do IRDR, só pode ser dada de forma colegiada, certo? Não é possível, salvo alguns entendimentos pontuais aí na doutrina, não seria possível decisões monocráticas de relator relacionada à admissibilidade do IRDR e ao mérito. Então, toda decisão em IRDR, seja de admissibilidade, seja de mérito, ela é colegiada. Então, primeiro, os legitimados, que daqui a pouco vamos ver quem são, provocam o presidente do tribunal para a instauração do IRDR. Vai ser sorteado um relator, e este relator levará para o colegiado competente, daqui a pouco a gente vai ver quem é, a primeira discussão no tocante ao IRDR, que é a sua admissibilidade ou não. Esse juízo de admissibilidade, ele diz respeito tão somente a analisar aqueles requisitos que nós vimos, do artigo 976. Verificar se há uma efetiva repetição de processo, se há ofensa à isonomia e segurança jurídica e se a questão é exclusivamente de direito. Então, essa primeira fase é apenas para analisar isso. Pela previsão do artigo 976, parágrafo 3º, tá certo? A decisão que admite ou inadmite o IRDR é uma decisão irrecorrível, tá certo? Também uma opção legislativa. A competência para julgar o IRDR, tanto a admissibilidade como o mérito, compete ao órgão do tribunal definido no regimento interno do próprio tribunal. Então, é óbvio que aqui é uma questão constitucional, a competência interna dos tribunais é definida pelos próprios tribunais através do seu regimento interno. Então, o regimento interno vai dizer qual é o órgão, qual será o órgão competente para julgar o IRDR. O Código diz que o regimento interno deve prever que este órgão competente para o julgamento de IRDR seja o órgão competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal. Então, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o órgão que tem competência para uniformizar a jurisprudência do tribunal é a Corte Especial. Então, o IRDR é julgado pela Corte Especial. Quem tem legitimidade para requerer o IRDR? Então, vamos lá.
Vejam aí as hipóteses que eu coloquei para vocês. Um juiz de primeiro grau, certo? Que tenha uma dessas causas repetitivas, ele pode provocar o tribunal, enviando um ofício, né, ao tribunal, pedindo a instauração do IRDR. Tá? Então, existe a legitimidade ao juiz que, né, encontra-se na jurisdição daquele tribunal, ele pode, de ofício, provocar o tribunal pedindo a instauração do IRDR, porque para ele vai ser bom, lembre-se daquela técnica de racionalização de julgamento, porque uma vez admitido o IRDR, então vão se suspender todos os processos que tragam aquela discussão. Então, o juiz, para a gestão do juiz, isso é interessante, e aí é dada a ele essa legitimação. Segundo, qualquer das partes de causas pendentes no tribunal ou em qualquer processo em que a questão se repita. Tá? Então, qualquer parte que tenha um processo que discuta determinada matéria repetitiva também pode. Aí a parte por petição, né? Então ela vai poder provocar o tribunal para instaurar e julgar o IRDR. Da mesma forma, o Ministério Público também tem legitimidade e a Defensoria Pública tem legitimação para provocar a instauração do IRDR. Alguns doutrinadores entendem que essa legitimação do Ministério Público estaria atrelada aos casos de relevante interesse social, porque é a área de atuação do Ministério Público na esfera civil, e também a legitimidade da Defensoria Pública seria facilmente chegada e só poderia ser admitida se envolver interesse de necessitados, né? Envolver os interesses dos necessitados sobre os temas a ele relacionados. Porque, vejam, se, por exemplo, existisse uma demanda repetitiva causada por um problema de grandes investidores no mercado de capital, por exemplo, então isso aí não atingiria os interesses daqueles que são defendidos pela Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública defende aqueles que são pobres na forma da lei. E grandes investidores do mercado de capitais não seriam pobres na forma da lei. Então, parte da doutrina entende que a Defensoria Pública, nessas hipóteses, ela não teria legitimação, tá certo? Aí no slide 57 tem algumas peculiaridades ainda. Não há prazo para instalação de IRDR, certo? Qualquer momento é possível, desde que verificados os requisitos. Não se submete ao regime de recolhimento de custas, não é necessário. O interesse aqui é social, de uniformizar o entendimento da determinada matéria no tribunal. Aquela técnica que eu já falei para vocês, uma vez admitido o IRDR, então vai se suspender todos os processos de tramitação naquele tribunal e nas instâncias inferiores serão suspensos aguardando o posicionamento do tribunal sobre aquela questão. Vejam aí o enunciado 93, que diz que admitido o incidente, também devem ficar suspensos os processos que versem sobre a mesma questão objeto do incidente e que tramite perante os juizados especiais. Tá? Então, aqui é apenas uma ratificação de inclusive uma previsão legislativa. Embora quem defenda fervorosamente que as decisões dadas no IRDR não se aplicam aos juizados especiais, certo? Essa é uma discussão que foge um pouquinho aqui a nossa seara, mas não vejo muito sentido, até porque há expressa previsão legislativa no sentido de estabelecer a aplicação das decisões dadas no IRDR também aos juizados especiais, certo? Daqui a pouco a gente vai passar por um dispositivo que vai justamente trazer essa expressão. Mas, além do mais, não somente a questão legal, mas, acima de tudo, temos que identificar que para que serve este incidente. Qual é o objetivo dele? Não é formar um precedente vinculante? Então, como é que eu vou formar um precedente vinculante e só vai se aplicar às varas cíveis e não vai se aplicar aos juizados especiais que decidem exatamente a mesma matéria? Não tem muito sentido isso, tá?
mas é uma questão mais à frente. Aí tudo aquilo que a gente falou, a intimação das partes para poder apresentar o distinguish, né? Então todas as partes de processos que estão afetados, ou melhor, que discutem aquela matéria que está afetada ao IRDR serão suspensos, as partes intimadas, para que possam apresentar a distinção. Há possibilidade, vejam aí o 982, parágrafo 3º e 4º, de qualquer parte interessada, por isso a necessidade daquela publicação e divulgação na rede mundial de computadores, cadastro nacional do CNJ, cadastro dos tribunais sobre a questão da instauração dos procedimentos repetitivos, justamente para dar aos interessados o acesso à informação. Porque, veja, instaurado o IRDR aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, qualquer interessado, imagine que essa matéria é uma matéria que está sendo discutida em todo o território nacional, então qualquer interessado pode ir ao Tribunal Superior, STF ou STJ, a depender, obviamente, da matéria, se constitucional ou infraconstitucional, e requerer a suspensão em nível nacional de todos os processos. Ou seja, o Tribunal Superior determinaria a suspensão de todos os processos, aguardaria o julgamento do IRDR do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Como é um acordo proferido em única ou última instância, contra ele será cabível recurso especial e recurso extraordinário, que ao subir ao Tribunal Superior e ao ser julgado pelo Tribunal Superior, formaria um precedente vinculante para todo o território nacional. Então, daí o porquê do legislador prevê a possibilidade de uma suspensão nacional. Essa suspensão pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado por decisão fundamentada de relator. Então, uma vez admitido o procedimento, né? Então, uma vez admitido, o relator poderá requisitar informações ao juiz ou ao relator do processo ou do recurso originário, né? Muitas vezes a matéria é específica de determinada localidade, então pode ouvir a autoridade que traga alguma informação, alguma contribuição específica, intima-se as partes do processo que deu origem à instauração. Lembre-se que eu vou buscar um processo piloto e aquele processo piloto vai ser julgado, né? Lembre-se que julga a causa e fixa a tese, tá? Então intima-se as partes, os demais interessados dos processos suspensos serão intimados, como eu já falei, os amicus curiae e o Ministério Público também, não é? Que poderão amplamente participar, trazer arrazoados, trazer argumentos que poderão ser levados e que deverão, melhor dizendo, ser levados em consideração quando o tribunal for formar o precedente vinculante. Há também a possibilidade de audiências públicas, tá? Que podem ser realizadas, solicita-se pauta para julgamento e vai ser julgado no colegiado que tem a competência. Sustentação oral do IRDR, por força do artigo 984, cabível tanto na fase de admissão como na fase de julgamento de mérito, né, principalmente na admissão, por ser o único contato que o advogado vai ter com o colegiado e por a decisão da admissão ser irrecorrível, né? Então, o advogado não terá outro momento para dialogar com o tribunal, senão na sustentação oral. Manifestação do Ministério Público, votação, e aí o acórdão que segue todas aquelas regras, tem que enfrentar todos os fundamentos contrários e favoráveis, e aí eu vou ter um precedente vinculante criado pelo aquele tribunal, que se aplicará a todo o tribunal, obviamente, e a todos os juízes a eles vinculados, inclusive juizados especiais. Como eu falei, contra este acórdão proferido no IRDR, como é um acórdão dado em única instância, vai caber o quê? Recurso especial, embargo de declaração, que cabe contra qualquer recurso, contra qualquer decisão, recurso especial, recurso extraordinário, tá? Aqui com uma particularidade, no tocante, como eu coloquei aí, a legitimidade. Então, qualquer das partes do processo originário, obviamente que é a legitimação ordinária, mas o Ministério Público e qualquer parte que teve o seu processo suspenso
ou qualquer amicus curiae que tenha intervindo no procedimento do IRDR terá legitimidade para recorrer, tá? Então, terá legitimidade para interpor o recurso especial, recurso extraordinário. Esse recurso especial, recurso extraordinário contra o IRDR, é aqui uma exceção à regra, ele tem efeito suspensivo automático, certo? Sabemos que esses recursos não têm efeito suspensivo automático, mas no julgamento de IRDR ele terá. E a repercussão geral ela é presumida, certo? Então já se presume que uma questão cujo objeto é a formação de um precedente vinculante, o interesse aí é transindividual, então a repercussão ela já é presumida, justamente para abrir a via, facilitar a subida para o Tribunal Superior, porque é interesse que isso aconteça, visto que é julgado o especial extraordinário do Tribunal Superior, então vincula todo o Poder Judiciário brasileiro, tá? E aí, como eu falei para vocês, o 985, inciso 1, traz expressamente a aplicação da tese jurídica fixada no julgamento do IRDR nos juizados especiais. Então, vincula o tribunal, vincula os juízes de primeiro grau, vamos dizer assim, das varas cíveis, e vincula os juízes dos juizados estaduais ou federais, né? Juizados especiais estaduais ou federais. Bom, temos aí os recursos especiais ou extraordinários, repetitivos, que aí eu praticamente já exauri essa matéria quando a gente falou da sistemática, né, das regras de julgamento. Então todas as regras são extraídas dos dispositivos que falam do especial, do extraordinário e repetitivo. Só uma colocação no sentido de que, existindo um número considerável de recursos especiais ou extraordinários sobre determinada matéria, os presidentes ou vice-presidentes dos tribunais locais, a depender da competência do regimento interno, então eles vão aquele momento de pincelamento, né? Vão procurar ali recursos, 2 ou mais recursos representativos da controvérsia e vão enviar ao Tribunal Superior, né? Indicando a necessidade da instauração do julgamento do especial extraordinário repetitivo. Chega no Tribunal Superior, obviamente será sorteado um relator que pode admitir ou não a afetação. O presidente local, quando escolhe os recursos representativos da controvérsia e submete ao tribunal, ele já dá uma decisão suspendendo os processos naquela localidade, certo? Naquele tribunal de justiça ou naquele tribunal regional. Subindo e sendo admitida a afetação, então vem a decisão do relator do Tribunal Superior para suspender os processos em todo o território nacional. E aí tudo aquilo que a gente já viu, a indicação da matéria, né, poderá requisitar aos presidentes ou vice-presidentes mais recursos representativos da controvérsia, pode designar audiência pública, pode requerer informações aos tribunais inferiores, ouvirá o Ministério Público, intimará o Ministério Público para se pronunciar e, por fim, será levado ao colegiado que proferirá um julgamento e este julgamento forma um precedente vinculante. Okay? Por fim, para concluirmos agora sim o roteiro 9, um último incidente que também forma precedente vinculante, mas não está no microsistema de julgamento repetitivo, aqui é o inverso, tá? É o incidente de assunção de competência, tá? O incidente de assunção de competência. Vejam aí no slide 74. Então ele pode ser instaurado em qualquer tribunal, vejam o enunciado 468, o incidente de assunção de competência aplica-se a qualquer tribunal, então aí qualquer tribunal, inclusive tribunais superiores, sem sombra de dúvidas, tá? Produz precedente obrigatório, que vai ser seguido pelo próprio tribunal e todos os juízes a ele vinculados, e é admissível em qualquer causa que tramite no tribunal. Então, novamente, a questão do processo piloto, tá?
Quais são os objetivos? Veja os objetivos que eu coloquei aí. Provocar o julgamento de um caso relevante por um órgão colegiado de composição maior, prevenir ou compor uma divergência interna do tribunal, caso ela exista, e a formação de um precedente obrigatório. Tá? Vejam, isso aí vocês vão encontrar com mais facilidade fazendo uma leitura do artigo 947, que é o primeiro artigo que traz a previsão do IAC, que diz o seguinte: é admissível o incidente de assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver, aí vejam aí, relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Então os requisitos estão aí. Relevante questão de direito. Tá? Uma questão tem que ser de direito, não pode ser de fato e que tenha uma relevância. Pode ser tanto no aspecto material como no aspecto processual. Grande repercussão social. Aqui, obviamente, é um termo jurídico indeterminado, mas que se assemelha muito ao termo jurídico indeterminado, por exemplo, da repercussão geral. Ou seja, o interesse ele é transindividual. Ele tem uma repercussão jurídica, econômica, social, política, que, apesar de interessar a parte envolvida no litígio, interessa a toda a sociedade, a toda a coletividade. E tudo que eu estou dizendo aqui está muito próximo do que a gente já viu, mas qual é a diferença aqui no IAC? É porque a instauração do IAC só é possível, além de levar em consideração tudo isso que eu já disse, se a matéria não for repetitiva. Porque se aquela matéria que está sendo discutida, que tenha relevância, que seja uma questão exclusivamente de direito, que tenha grande repercussão social, tiver sido discutida de forma repetitivamente, eu tenho uma demanda repetitiva, demandas repetitivas, então não pode se instaurar o IAC. O IAC é numa situação totalmente oposta, ou seja, é uma única ação, ou são pouquíssimas ações, quantitativo de ações muito pequeno ainda, mas que traz uma repercussão, que traz uma relevância social. Por exemplo, imaginem que eu tenha uma, duas, poucas ações, ou só uma ação, discutindo uma causa pendente, sempre sobre essa premissa, uma causa pendente de julgamento no tribunal, discutindo o reconhecimento de famílias plurimas. Imagine que um homem ajuiza uma ação para que o judiciário reconheça que ele é casado com 3 mulheres. Certo? Interessa a eles, mas esse interesse, obviamente, é transindividual. Tem uma repercussão social. Tem uma relevante questão a ser analisada. Ocasiona efeitos em todo o mundo jurídico. Ocasiona efeitos em direito processual, ocasiona efeitos em direito sucessório, né, no próprio direito de família, o direito previdenciário. Se esse homem morrer, a pensão vai ficar para as 3 mulheres, vai ser rateada entre as mulheres. É possível o reconhecimento disso. Então, veja, isso é importante. A sociedade tem interesse em saber se é possível a existência de famílias plurimas, né, até que possam pautar a sua conduta. Eu não tenho uma repetição, é um único processo. Mas a discussão que tem naquele processo tem uma relevância, tem uma importância, e é interessante que... E aí, o que seria efetivamente o procedimento? Imagine que é o julgamento de uma apelação. Então, esse julgamento dessa apelação seria julgado pelo colegiado de composição mínima do tribunal, uma câmara ou uma turma. O que eu vou fazer? Deslocar a competência, sai do colegiado de composição menor, vai para o colegiado de composição maior daquele tribunal ou de composição plenária. Assim, a sistemática é mais ou menos a mesma do IRDR, só que aqui eu tenho um requisito, um pressuposto negativo, como eu coloquei aí para vocês, inclusive anunciado 334 da FPPC. Não é possível o incidente de assunção de competência se houver repetição da discussão em múltiplos processos. Porque se houver, aí é caso de IRDR. Ok? Então, para finalizar, legitimidade para instauração. O relatório do processo, do recurso,
no tribunal, de ofício, ele pode requerer a restauração. Qualquer das partes envolvidas naquele processo pode requerer a restauração. O Ministério Público e a Defensoria também podem requerer a restauração. Tá? Desloca-se, como eu falei, a competência para julgar o IAC é a mesma, né, do órgão indicado pelo regimento interno do tribunal, que tem a competência para uniformizar a jurisprudência, certo? E aí, julgado o IAC, admissão, julgado, o procedimento é exatamente o mesmo do IRDR, então vai ser dada uma decisão que formará um precedente vinculante. E aí a sociedade sabe qual é o posicionamento do tribunal sobre aquela questão. Se mais na frente existe uma ação que busque o mesmo objetivo, já tem um precedente vinculante. Ok? Então, pessoal, aí nós encerramos o roteiro 9, que é um roteiro bastante extenso, e vamos seguir aí, né, os demais roteiros. Valeu aí, um abraço.